Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas aí. É um prazer estar aqui. Eu te amo, eu abençoo a sua vida todos os dias. Você que enviou seus pedidos para oração, todos os dias nós oramos, eu oro por você e abençoo a sua vida. Deus te ama. Você já disse isso hoje, você precisa lembrar disso. Acordar e dizer isso. Deus me ama, agradecer, se encher de Deus, fortalecer o seu espírito. Você precisa, e como é que a gente fortalece o espírito? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, se enchendo das coisas de Deus. Daquilo que é de Deus de verdade, né? Não apenas que parece, mas que é de Deus, que você sabe que realmente são os pensamentos de Deus para você. E você tem que estar a absorver os pensamentos de Deus para a sua vida. Pensar como Deus pensa. E é possível, porque nós temos a mente de Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Cristo, fazer uso daquilo que nós recebemos. Hoje eu vou estar na rua Taquari, 995 na Moca, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Sempre é um dia de definições, um dia especial, um dia que nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. É maravilhoso, é transformador. Eu lamento crentes que estão assim se afastando cada vez mais da verdade. Em vários aspectos. Dentre eles, não estão nem aí, tem gente que não está nem aí para a Santa Ceia. Assim, perde ceia, passa por cima, acha que isso é comer um pãozinho e tomar um suquinho. Se você não tem mesmo discernimento do que representa, então realmente vai ser um pãozinho, um suquinho, mas não é. É algo espiritual, é algo transformador, é algo que nos mantém vivos, sarados, o nosso espírito saudável, o nosso corpo saudável. Não é incomum nós termos testemunhos de pessoas que chegam doentes e vêm determinadas, muitas vezes doentes, tomar a ceia e são curadas no momento que tomam a ceia. Pessoas que estão internadas e que não fazem, não abrem mão da ceia e os nossos pastores, os nossos obreiros vão levar a ceia e elas tomam a ceia internadas, tomam a ceia no hospital. E são curadas. Quantos casos de gente que tomou a ceia num dia, no outro dia, estava recebendo alta? Por quê? Porque a ceia, realmente, ela tem esse poder quando você traz à memória tudo que foi conquistado na cruz. Tudo que Jesus venceu na cruz. E você crê. Espera aí, a carne do Senhor o Senhor foi ferido, o seu sangue derramado por mim. Nós estamos trazendo a memória. E a pessoa crê. E é tomada por aquela fé. Ela é completamente abençoada. Por isso que a Bíblia diz que, por isso que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque não entendem, não há discernimento nenhum do que estão fazendo quando tomam a ceia e muitos nem dão importância. Aí pergunta por que a minha vida vai mal, por que está tudo uma bagunça. É claro que está uma bagunça. Que cristianismo é esse que não respeita os princípios bíblicos? Quando você quebra um princípio, é com certeza. Quando você passa por cima de ordens, de mandamentos, de determinações, você não vai longe mesmo.
Esqueça. Eu não sei por que algumas pessoas ainda fazem essa pergunta. Eu não sei por que minha vida está uma luta, está tudo tão difícil, nada vai. E por que o diabo luta comigo? Para começar, o diabo luta com todo mundo. Ele está aí bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você der permissão para ele, ele vai entrar. Ele vai entrar mesmo. E ele vai fazer uma devassa. Ele vai destruir. É só isso que ele faz. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Por isso que nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Porque ele é muito mais, ele é sério e é complexo, muito mais complexo do que esse mundo físico. Tem gente que vive como se só existisse isso aqui. Não, existe um mundo espiritual seríssimo. E leis espirituais. E que não podem ser ignoradas, como eu vejo que muita gente ignora. Muita gente ignora. E, queridos, o reino de Deus não é democracia. Não é uma democracia. Nós não entendemos muitas vezes o que é monarquia porque nós vivemos na democracia. Mas o reino de Deus não é a democracia. As leis precisam ser respeitadas e, assim, esqueça, quem manda é Deus. E, assim, ele não pediu para ninguém votar. Quem vota, isso... Não, está lá. Você quer desfrutar dos benefícios? Obedeça, se curve, se humilhe. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Busca saber o que Deus pensa. Tome decisões baseadas na vontade de Deus. Se submeta a Deus. Para de temer o homem e tema a Deus. Para de ser papagaio e possua a palavra de Deus. Para de ser Maria vai com as outras. E no curso da maioria, está no meio da multidão, e começa a sair do meio da multidão, e viver o que a palavra manda. Para de ser influenciado por esse mundo e começa a ser influenciado por Deus. Para de repetir as mesmas coisas que esse mundo fala e começa a repetir a palavra. Em nome de Jesus. Tem muita coisa que está aí se perdendo. A igreja está, infelizmente, em muitos casos, não está muito diferente do mundo. Antigamente, é o que eu preguei segunda, a casa do pai. Abraão fez o servo dele jurar que ele não ia pegar a esposa para Isaac, nem entre as cananéias, que ele ia lá na casa, vá até a casa do meu pai. Pegar uma mulher para o meu filho, porque ele não queria mistura. Hoje os crentes estão se misturando com o mundo, com a mentalidade mundana, se parecendo, ao invés dos crentes salgarem, iluminarem, estão buscando o mesmo padrão mundano e não o padrão da Bíblia. E muita coisa está sendo deixada como uma coisa menor, uma bobagem. Isso é bobagem, isso aqui também é bobagem, aquilo outro é bobagem. Não, não é não. Cuidado. Cuidado com a porta larga. Cuidado com quebra de princípios. Cuidado em viver essa vida ignorando, indisciplinada espiritualmente, bagunçada espiritualmente, desorganizada espiritualmente. Ontem eu falei muito sobre isso. A começar pelo casamento, que Abraão deixou bem claro para nós. Que para Isaac ter uma família saudável, ele tinha que ter um casamento saudável.
Porque as famílias estão bagunçadas e, consequentemente, toda a sociedade por causa de casamentos bagunçados. Até porque hoje, essa aliança que antes sempre, que a Bíblia defende com tanta seriedade, mostra a seriedade da aliança do casamento, foi banalizada. As pessoas casam e descasam normalmente, mas eu não me refiro ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. Eu me refiro à igreja do Senhor. Os crentes, que por qualquer coisa estão se separando com a expressão de somos incompatíveis. Não, eu não estou aqui falando sobre abusos, mesmo casos de traição. Agora, eu tenho muitos casos assim, em que um dos cônjuges, normalmente, o homem, traiu e a esposa perdoou, esse homem se posicionou, se converteu e depois disso foi uma bênção. Valeu! Valeu! Recentemente teve um caso muito interessante de uma moça que ela veio agora nos 52 dias, no jejum, decidida a separar do marido por conta de traição. E ela tinha certeza que ela ia vir na reunião e que a palavra que ia vir, a palavra que ela ia receber era essa: vai, separa, está tudo certo. E a palavra que ela recebeu não foi essa. E assim, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E ela entendeu perfeitamente que a palavra estava dizendo para ela abraçar, perdoar e assim, seguir em frente, que essa era a vontade do Senhor, que aquele servo, ainda o Senhor falou essa palavra que foi o servo inútil, né? De inútil a útil. Vai, busque essa palavra, de inútil a útil. E ele ia dar muito gosto, o que era inútil ia se tornar muito útil. E essa moça obedeceu, perdoou, abraçou esse marido, esse casamento. E a última notícia que eu tive é que, assim, inclusive ele começou a vir com ela. E eles estavam muito bem. Muito bem. Então, eu tenho essa, mas eu tenho muitas, que eu ficaria horas contando para você. Histórias lindas de pessoas que perdoaram. Quantos casos que ambos traíram. Um traiu, o outro para se vingar traiu também, e aí o outro foi lá e traiu de novo. Aquela bagunça, sabe aquela bagunça que você olha e diz assim, não, esse casamento não tem mais jeito. Isso aqui já era. Joga fora. Pois decidiram vir para a igreja e se perdoaram. E de lá para cá estão vivendo lindamente, maravilhosamente. As brigas cessaram, tudo eles se perdoaram, zeraram. Deixaram o passado. São muitas histórias lindas. Agora, tem casos realmente de abusos físicos, psicológicos, realmente traições, coisas que acontecem que a pessoa tenha a liberdade dela de desfazer aquele... Na verdade, aquela aliança foi quebrada com aquele ato. Mas o foco é sempre a restauração, porque Deus restaura, Deus muda, sabe? Sempre. Mas as pessoas, elas estão se separando e a expressão é essa, incompatíveis. Nós somos incompatíveis. Incompatibilidade de gênio. Entendeu? É isso. É assim. Ah, não deu. Ah, não gosto
gosto mais. Ah, o amor já foi. Eu não amo mais. Como assim? Pronto, não amo mais. Normalmente os que dizem eu não amo mais é porque está de olho em mais em alguém. Normalmente é esse. Eu não amo mais é porque está de olho em alguém. Eu já contei do caso. Contei num culto da mulher que veio, não, estou me separando porque eu não amo mais meu marido e tal, e tal. E aí eu parei e falei assim, bom, já que você me procurou, então eu vou te pedir, seja sincera comigo. Não é que você não ama mais. Na verdade, você não ama mais porque você está de olho em outra pessoa. Você tem um amante. Ela gaguejou e não sei o quê. Eu falei, tem? Tem? E eu disse para ela, isso é uma burrada que você está fazendo com a sua vida. É uma aventura que você vai se arrepender. Porque eu lido com pessoas há muitos anos. E todos os casos terminam do mesmo jeito. É uma paixão, uma coisa, um fogo. Não demora. Isso tudo vai abaixar. E só vai sobrar o quê? Os danos, as perdas, o sofrimento. Eu já peguei uma mulher desesperada que abandonou o marido, abandonou os filhos. E depois, quando a paixão acabou, até porque o sujeito foi embora e largou ela ficou lá, destruída. Os filhos não queriam ouvir falar no nome dela. O marido já estava se relacionando com uma outra pessoa. E assim, o que sobrou para ela foi assim, o desespero, assim, um desespero. Sabe quando a realidade, ela teve aquele senso de realidade, ela viu o cenário de destruição. Ela entrou em pânico, porque ela estava cega. Ela disse isso para mim, eu estava cega e agora eu estou vendo. Eu era cega, agora eu vejo. O que eu fiz com a minha vida. Meu marido não era bom, meu marido isso, meu marido aquilo, e tudo que eu queria era o meu marido de volta. Porque a verdade é que meu marido era um bom homem. Ele não era perfeito como nenhum é. Ela falou. Mas a gente convive com a pessoa e, de repente, a pessoa já não é boa mais, a pessoa não tem mais vantagens, não tem mais qualidades, ela já não presta mais para a gente não considera mais um monte de coisas. Eu deixei de considerar que meu marido era um homem trabalhador. Ele não era mesmo um homem de ficar mandando bilhetinhos e cartinhas e flor e presentinhos, mas... E aí eu encontrei esse cara que me mandava mensagens e flores e dizia o tempo todo que eu era linda, bonita, gostosa, não sei o quê, não sei o quê. Só que o cara era um preguiçoso, não me ajudou em nada, me chutou o meu traseiro e ainda jogou na minha cara. Ela disse que o cara jogou na cara dela. O que você pensa que é? Você está querendo... quando ela foi cobrar dele, olha, eu larguei a minha família, ele falou, isso mesmo, que caráter você tem que você foi capaz de abandonar seus próprios filhos? Quem garante que amanhã você não vai fazer isso comigo? Porque você foi capaz, e o cara, arrumou, foi a desculpinha dele para levantar voo, para ir embora, não queria saber dela. Cansou dela, era só uma aventura. E ela disse, o meu marido não, trabalhador, sempre lutador, todo o dinheiro era para casa. E eu não considerei o homem que eu tinha dentro de casa, que cuidava da família, que era bom pai, que o dinheiro todo era para casa, que tudo, ele não era muito de sair, mas tudo que ele fazia era com a família, tudo era para a família, tudo era para mim e para os filhos. Eu não considerei, eu estava cega. E fui trocar por causa de uma aventura. E agora ninguém pode ouvir falar no meu nome. Então, assim,
Hoje está comum isso. Sites para pessoas casadas se relacionarem. A maior bagunça. As pessoas casam e descasam. E depois querem ser felizes. Porque eu não amo mais. E foi o que eu já falei para muitas pessoas. Então volta para casa. Volta para casa. Como eu falei para essa aqui, eu não amo mais o meu marido. Eu disse, você tem um amante. Larga a mão desse sujeito. Volta para sua família. Sabe? Esquece isso e recomeça. Porque eu tenho muitos casos de gente que seguiu nessa linha que você está seguindo e foram destruídas. Tiveram o destino alterado, a vida arruinada. Então, meus queridos, o mundo não é, nós não podemos seguir esse padrão mundano. Não é exemplo em nada para nós. Nós, como cristãos, temos que buscar saber o que a Bíblia fala. Nós precisamos saber e seguir a palavra de Deus. E decidir, como eu ainda falei na segunda-feira, sobre uma moça que encontrou o príncipe encantado. E depois não demorou, ela descobriu que ele era casado. E qual foi a orientação para ela? A orientação que eu dou para você, que eu dou para ela, que eu dou para todas as pessoas. Você quer ser um agente de cura, de libertação, um agente de restauração, um agente de destruição? E essa moça falou para esse sujeito, nós não podemos nem ser amigos. Seu casamento, aquela história toda, ele contou para ela que não dormia mais com a esposa, tudo. A história parece que é assim, é pegar e colar. Todos falam a mesma coisa. Não, nosso casamento acabou, a gente está junto por causa dos filhos, a gente não separa por causa do patrimônio, mas a gente nem dorme junto mais. A mesma conversa fiada. A mesma conversa que ele tinha contado para ela. E ela disse, não, seu casamento vai ser restaurado, seu casamento vai ser restaurado. E com as entranhas, assim, ela estava vendo tudo sendo arrebentado por dentro. Ela estava arrebentada. Mas ela fez o que é certo diante de Deus. Foi um agente de cura, um agente de restauração. E a verdade é que esse casamento foi restaurado. Restaurado. E ele disse para ela, não, eu já traí a minha mulher muitas e muitas vezes. E ela profetizou, mas você não vai trair mais, seu casamento vai ser restaurado. E alguns anos depois, ou um ano e meio depois, uma coisa assim, ela encontrou com aquele casal e a mulher foi até ela agradecer. Porque realmente aquilo mudou, foi um divisor de águas. Ela foi um agente de cura, um agente de restauração. Ela profetizou. Ela fez o que é certo, não o que as emoções estavam mandando. Isso é ser crente. Em Mateus 7:15 diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Nós não podemos ter uma imagem de ovelhinha de Jesus e por dentro lobos ou lobas. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Está ouvindo? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Olha as atitudes, as decisões, o comportamento. E você, as escolhas. Analise os frutos. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então a pessoa pode até se apresentar como uma árvore boa, mas ela vai se trair em algum momento, você vai ver que os frutos não são bons. Então, isso não é exemplo para você, isso não é bom para você.
A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, porque esses não permanecem. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Você não precisa, você nunca vai ver uma laranjeira fazendo uma força danada para produzir laranja, porque toda laranjeira produz laranjas, toda jabuticabeira produz jabuticabas, mangueira, mangas. Então, você o crente de verdade, ele não precisa fazer força para produzir bons frutos. Ele produz bons frutos. E o fruto do Espírito, que fala em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. É isso que você e eu temos que perseguir. Isso é ser crente. Pega a palavra do Senhor. Seja íntegro, inteiro. Produza bons frutos. O verdadeiro crente, ele não precisa fazer força para produzir o fruto do Espírito. Ele produz. Naturalmente. Ele produz. Porque ele tem o Espírito Santo. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. Então ele produz o fruto do Espírito. Ouça Deus. Seja o sal, seja a luz. Seja um bom representante de Deus. Seja uma boa representação da casa de Deus aqui. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e que ela tenha se vestido dessa palavra, que ela decida na vida dela ser a luz, ser o sal, ser o embaixador do Senhor, andar pela sua mente. Senhor, que ela decida ser um agente de cura, um agente de restauração, um agente de bênção, meu Pai. Fazer o que é certo, independente de qualquer situação. Ela não busque o que é fácil, mas que ela faça o que é certo diante do Senhor. Que ela produza frutos, que ela não se vista de ovelhinha e por dentro seja um lobo, mas que ela seja de verdade, meu Pai, uma pessoa transformada, produzindo bons frutos todos os dias da vida dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço definições, mudanças, restaurações. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo imensamente abençoadas. Que essa palavra tenha realmente transformado, aberto mentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico. Eu terei o prazer de estar às 19h30 com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Domingo, Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Esteja entre nós, conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Since time began till forevermore.